Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos iniciando mais uma manhã de Evangelho Diário, mais um momento em que cuidamos do nosso espírito, mais um instante, mais um dia que a gente se reúne aqui como uma grande família. Então sejam muito bem-vindos. Vou deixar aqui também o nosso boa tarde para todos os nossos irmãos que nos acompanham em outros momentos ao longo do dia. Também deixo o nosso boa noite. Também sejam muito bem-vindos. É com muito carinho, com muito amor em nosso coração, que nos reunimos aqui em nome de Jesus. Que nos reunimos aqui para glorificar o nome de Deus. É com muito amor que a gente abre hoje as portas da nossa alma para as inspirações dos bons espíritos. Que a gente abre os nossos pensamentos para acolher os bons pensamentos que são nos sugeridos dos bons espíritos que cuidam de nós. E com isso nós convidamos a Jesus, aos bons espíritos, para nos guardarem no dia de hoje, proteger os nossos passos, fortalecer a nossa fé e renovar os nossos olhos diante da vida. Vamos pedir a Jesus que Ele renove o nosso olhar da vida, que Ele possa nos ajudar a enxergar as coisas boas que a gente não está conseguindo, que Ele possa nos ajudar a enxergar soluções que a gente não está conseguindo enxergar, que Ele possa abrir os nossos olhos para olhar além daqui e enxergar a vida eterna. Que assim seja, meus irmãos, e são com essas palavras que eu convido para a gente começar hoje a reflexão de número 106 do livro Um Minuto com Chico Xavier. Essa reflexão, meus irmãos, é uma reflexão muito bonita. Ela fala direto para o nosso coração. Todas as reflexões, todas as palavras aqui dos bons espíritos, elas são preciosas, mas essa aqui de hoje, eu vou ler para nós, vamos senti-la com o coração. É do querido espírito Emmanuel. E ele diz para a gente que o amor equilibra e a dor, ela restaura. É por isso que muitas vezes ouvimos: nunca teria acreditado em Deus se não tivesse sofrido. Essas são as palavras de Emmanuel para nós hoje. Nunca teria acreditado em Deus se não tivesse sofrido. Quantos de nós não estaria aqui hoje se não tivesse passado por um momento difícil? Quantos de nós não teria buscado a doutrina espírita se não tivesse passado por um momento complicado? A dor, ela nos conduz a Deus. Porque é naquele choro profundo, é naquela dor angustiante, é naquele problema desafiador que muitas vezes nos lembraremos de Jesus, nos lembraremos de Deus. Às vezes é só no sofrimento que o nosso coração vai rogar amparo a Deus. As palavras de Emmanuel, elas são muito sábias porque nos convida a ter um novo olhar sobre os momentos difíceis. Porque foi cada espinho em nosso caminho, foi cada pedrinha que a gente tropeçou, foi pelos momentos mais dolorosos que a gente passou que talvez estamos aqui hoje, buscando o Evangelho, buscando a doutrina espírita, abrindo o coração a Jesus.
Talvez se não fosse a nossa dificuldade que a gente já passou, uma limitação que a gente tinha, algo que a gente queria melhorar, algo que a gente queria se curar. Talvez se não fosse por isso, a gente não teria buscado uma casa espírita, doutrina espírita, não teria buscado a Jesus. A dor nos trouxe aqui. A dor nos reconduziu para a estrada de Jesus. Foi aquele sofrimento de anos atrás, meses atrás, que nos conduziu até aqui. Para ouvir um evangelho, para falar do evangelho, para estarmos reunidos em nome de Jesus. Talvez se não fosse aquela enfermidade que passamos, aquela dor que enfrentamos, talvez se não fosse por isso, a gente não teria evangelizado tanto o nosso coração. A gente não teria buscado fortalecer a nossa fé. Porque no momento da dor, e aqui dor, quando eu falo, seja dor física, dor na alma, de situações difíceis, engloba tudo quando eu digo dor. Quando nós passamos pela dor, é difícil a gente enxergar os frutos que isso pode nos conceder em benefício da vida eterna. O quanto a gente vai crescer, fortalecer através daquele momento difícil. É complicado a gente enxergar, às vezes, esperança em dias de dores muito forte. Mas pensemos em algo. A dor, ela tem aquela luz tão grande que ajuda a fortalecer a nossa fé. Porque aí vemos a nossa força, a nossa coragem, o quanto somos fortes por passar por tudo que passamos. E nos aproxima de Jesus. Nosso coração fica mais humilde, mais sereno. Sabe, meus irmãos, lendo aqui essa história de hoje, eu me lembrei de uma história que é narrada pra gente pelo querido espírito Leon Tolstói. Essa história foi psicografada e é uma história de Jesus. Uma história que eu vou contar aqui com as minhas palavras, com a minha interpretação, claro, mas eu me lembro muito dessa história que conta-nos de uma família em que a filha de um casal estava muito doente, mas muito doente. Essa jovem, essa história se passou há 2000 anos atrás, na época do Cristo, quando ele estava aqui na Terra. E naquela época era muito comum a lepra, era assim que as pessoas chamavam. E todo mundo que tinha lepra era o quê? Colocado para ser excluído da cidade, era afastado da família, era proibido conviver com as outras pessoas. Então, como se diz, todo aquele que tinha lepra tinha que se afastar da família, da cidade, de todos. Era excluído de tudo. Então, esse casal, ele tinha uma filha que tinha essa doença. E essa doença estava corroendo a pele da menina, ela estava muito ruim. E eles escondiam essa menina em casa para que ela não fosse retirada deles. Aquele pai e aquela mãe decidiram esconder a menina em casa dos vizinhos, da família, das outras pessoas, para que ninguém denunciasse que ela tinha lepra e não fosse retirada ali daquela casa. Então os pais decidiram cuidar da doença dela, cuidar dela com todo o amor. E ninguém sabia que aquela menina estava ali doente na condição que ela estava. E aí, esse casal morava num lugar muito afastado de todos, sabe? Quase ninguém passava por aquelas estradas. E um dia, Jesus chegou até a porta daquela casa, junto com seus discípulos. Alguns, não eram todos, mas tinha alguns discípulos, alguns apóstolos também estavam ali. E Jesus chegou ali. A família, claro, recebeu o Cristo muito bem, ele adentrou naquela casa, e o interessante é que aquele não era o caminho que Jesus ia fazer. Ele ia pegar outra estrada, e aí ele muda a rota no meio ali do percurso e diz: agora a gente vai por aqui.
E aí Jesus, dentro daquela casa, Jesus revela que sabe que ali tem alguém que precisa da ajuda dele. E essa família, ela fica até assim assustada, porque ninguém sabia que a filha deles estava doente. Como que Jesus saberia? Mas o Cristo sabe de todas as coisas. E aí Jesus, ali naquela casa, vai até aonde o quarto, né, aonde aquela jovem estava, com feridas assim abertas, um cheiro muito forte por conta das feridas. A jovem já estava definhando na cama, porque a lepra estava corroendo ela já estava sem forças. E Jesus ajuda aquela família. Jesus cura aquela menina. E aquela família fica extremamente agradecida por tudo o que Jesus fez. Aquela família agora abre o coração para o Evangelho, para a fé, para as palavras de Jesus. Se tornam grandes seguidores do Cristo. E eu me lembrei dessa história, claro, novamente contei com as minhas palavras, de forma bem resumida. No livro nós temos muito mais detalhes dessa história linda. Mas eu me lembrei dessa história porque essa família, ela conheceu Jesus por causa da dor que ela enfrentava. Ela abriu a porta da casa dela para Jesus porque ela estava passando um momento difícil. Ela acolheu a fé que Jesus mostrou para aquela família por causa que Jesus curou aquela criança. Por causa da dor. Se não fosse a enfermidade da filha deles, se não fosse a dor daquele momento, talvez eles nem receberiam Jesus em casa. Talvez eles nem tinham aberto a porta para Cristo, nem queriam ouvir as palavras de Jesus. Mas foi a dor da enfermidade naquela casa que conduziu à possibilidade da luz de Jesus estar ali e transformar todos que moravam naquela casa. Então, é uma história que nos remete o quê? Os momentos de dores abrem o nosso coração para Jesus entrar. Os momentos de dificuldade nos levam ao encontro do Cristo e Cristo também vem ao nosso encontro. Os momentos de maiores desafios da nossa vida serão os momentos de maior fé também, que teremos mais força. Então, meus irmãos, hoje eu digo para todos nós, se estamos enfrentando dificuldades, sejam dificuldades financeiras, no emprego, dificuldade em casa, na família, dificuldade nos estudos, dificuldade com questões de saúde, seja, olha, no campo que for, no contexto que for, se estamos enfrentando alguma dificuldade, vamos abrir os nossos olhos para pensar que talvez não seja um teste de fé para o nosso coração, uma grande forma da gente se fortalecer, da gente estar mais perto de Jesus, da gente transformar a nossa vida, da gente transformar a nossa alma, da gente mudar a perspectiva que a gente tem da vida, um olhar mais humilde de tudo. Pensemos que se a gente está passando por essa dificuldade hoje, a gente também está tendo uma grande chance de se aproximar mais de Cristo, uma grande chance de fortalecer mais nossa fé, uma grande chance de nos transformar. Hoje eu deixo aqui as nossas palavras desse nosso evangelho, convidando a todos para estarmos aqui presentes amanhã para mais um encontro, mais um evangelho diário. Amanhã nós vamos falar sobre saúde, vou trazer um pouquinho disso para a gente. Nossa mensagem nos convida a falar sobre saúde. E hoje eu me despeço aqui de todos com muito carinho, lembrando que esta é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, meus irmãos, fiquemos com Jesus.